Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui um ano depois para gravar o vídeo da atualização do custo de vida na Bélgica. Há exatamente um ano atrás, eu fiz um vídeo aqui mostrando quais eram os custos básicos para viver por aqui. E agora chegou a hora da gente ver o que mudou de um ano para cá. Será que tá mais caro? Será que tá mais barato? E pra gente poder ter essa conversa, que sim, vai ser um pouquinho longa, a gente vai preparar um cafezinho para sentar lá do lado de fora, porque finalmente tem sol por aqui. Sim, verdade. Então eu vou começar a preparar o cafezinho, porque a especialista em café aqui sou eu. Mentira. Tá, então eu vou fazer o meu café, tá bom? Nossa, que certinho. Não precisei forçar nem nada. Que pena. Fazia tempo que a gente não sentava num solzinho assim. Um solzinho fazia tempo? Olha só, tem alguns vizinhos que também estão aproveitando o dia. Se alguém começar de bateção aí é porque só estão limpando alguma coisa. E agora fala aí, Chuchu, o que é que você tem nessa colinha que tá na tua mão aí? Então, para esse vídeo, a gente vai usar os mesmos itens do vídeo do ano passado, que são os itens de cesta básica recomendado pela Diese. E os itens são açúcar, arroz, banana, óleo, batata, café, carnes. A gente selecionou frango, carne suína e carne bovina, farinha, feijão, leite, manteiga, pão, tomate, sal, macarrão. E na verdade, a lista da Diese vai só até o tomate. A gente acabou adicionando por conta macarrão, sal e dessa vez ovos também. Porque eu como ovo, né? A gente considera esses como itens essenciais também, mesmo esses três últimos não sendo parte dos itens da cesta básica da Diese. E outra coisa que a gente também pensou é pela questão do ovo, né? Do preço que tá o ovo no mundo hoje. Então, a gente levou isso em consideração também para colocar aqui. E como ela entra no item que a gente compra, a gente também colocou. Acaba trazendo uma boa referência de quão caro tá o preço do ovo por aqui também. Sim. Peguei emprestado a colinha do Chuchu aqui porque tem muita informação, não dá pra guardar tudo na cabeça. E agora a gente vai passar com vocês os preços de cada um desses itens que compõem a cesta básica da Diese. E eu vou falar dois preços diferentes, igualzinho eu fiz no último vídeo no ano passado. O preço normal seriam as marcas tradicionais, as marcas normais que tem por aí, e tem também o preço da marca do mercado. Os produtos são bons, não são ruins. Eles só são feitos com a logo do mercado que o preço sai mais em conta. Ajuda na hora de economizar. A gente aqui em casa praticamente só compra coisa do mercado. E eu vou te falar, é muito bom. Às vezes é muito melhor o produto do mercado do que um produto que não é da marca do mercado. Tipo sorvete da Magnum. É verdade. E agora vamos lá para os preços. Eu vou passar a lista em ordem alfabética, não é em ordem de mais barato, não é em ordem prioritária, tá bom? E os preços que eu vou falar agora são todos em euro. A gente começa então com o açúcar. As marcas tradicionais saem por 1,89 o quilo e a marca do mercado sai por 99 centavos o quilo. O arroz nas marcas tradicionais sai 1,79 e na marca do mercado sai 89 centavos também o quilo. Banana também tem diferença. Tem dos produtores locais e tem, sei lá, o produtor da fazenda do mercado, não sei como é que funciona direito, mas as marcas normais saem 2,49 o quilo e da marca do mercado sai 1 euro o quilo da banana. Às vezes pode ser até parceria, né, que o mercado tem. Eu realmente não tenho nem ideia como funciona. Eu também não. O preço do óleo. As marcas normais saem por 3,75 e na marca do mercado 2,9. A batata, a marca tradicional sai 1,60 e a do mercado sai 1,30. O café, aqui a diferença é gigante. A marca tradicional sai 9,35 o quilo do café e a marca do mercado sai 1,99. Nossa, o café é bem diferente o preço. Né? E eu acho assim, a diferença é tão gritante que eu sei que o café no geral no Brasil tá bem caro, mas assim, a diferença aqui também é muito grande o valor. Por mais que a gente encontre um café mais barato de R$1,99, o mais caro saindo por R$9,35, ainda assim é caro. Agora para as carnes, como o Chuchu comentou, a gente pegou os três tipos. Então primeiro, nas marcas tradicionais dos açougues da região, tá saindo por R$13,73 o quilo do frango, R$12,47 o quilo da carne bovina e R$11,59 o quilo da carne suína. E eu não sei direito exatamente os cortes, a gente pegou as carnes que tinham lá na prateleira. E, na mesma coisa, na marca do mercado, a carne de frango sai R$6,65, a carne bovina tá saindo por R$9,98 o quilo e a carne suína R$11,50. A mais cara é a suína. Pois é, carne de porco. É engraçado porque, no geral, primeiro, acho que é a carne de frango, né, mais barata.
depois a suína e depois a bovina. Será que era algum corte especial? Não sei, porque não é que a gente fez uma média, né? A gente viu o que tinha de carne no mercado, por exemplo, e fizemos uma média dos valores. Porque, obviamente, cada valor é um, mas a gente tentou aproximar mais ou menos, porque variava entre 9 e 12. Então a gente tentou, né, colocar um valor médio. Seguindo na lista, farinha de trigo. Na marca normal, R$ 1,49 o quilo. Na marca do mercado, 35 centavos o quilo. Impressionante. É bem diferente. O feijão a gente achou só uma marca. A gente não vai colocar a diferença aqui. O preço do quilo estava R$ 5,20. Leite, a marca tradicional estava saindo R$ 1,78 e a marca do mercado, R$ 1,43. Leite integral. A manteiga estava saindo R$ 2,59, 200 gramas nas marcas tradicionais e R$ 1,99, 250 gramas também na marca do mercado. Pão, também não tinha diferença, era só um tipo de pão. E estava R$ 1,83 o quilo. Tomate, estava R$ 1,49 e a gente também não encontrou variação, só tinha um tipo de tomate lá. O sal, nas marcas tradicionais, o sal marinho, estava R$ 1,69 e na marca do mercado, que não era o sal marinho, é o sal, sei lá, mineral? Eu não sei bem, mas... É o outro sal. Tava 29 centavos o quilo. O macarrão, R$ 2,45 na marca normal e 99 centavos o pacotinho na marca do mercado. E o preço do ovo? O ovo também tinha duas marcas, também tinha a marca do mercado e a marca tradicional. A tradicional estava saindo por R$ 4,19 e a da marca do mercado estava saindo por R$ 2,49. Então esses são os preços desses componentes de cesta básica. Cesta básica da Diese. E agora eu vou falar um pouco a quantidade recomendada para calcular os itens da cesta básica. E os itens que tiver o valor, de certa forma, quebrado, a gente vai arredondar para cima. Como, por exemplo, se tiver, sei lá, 700 gramas, vai virar 1 quilo, porque o mercado não vende embalagem de 700 gramas às vezes. O açúcar são 3 quilos, o arroz 3 quilos, a banana 3 quilos, a batata 6 quilos, o café de 600 gramas, a gente arredondou para 1 quilo, a carne 6 quilos, 2 quilos suíno, 2 quilos bovino e 2 quilos frango, a farinha de trigo 2 quilos, o feijão de 4,5 kg, a gente vai arredondar para 5 quilos. O leite integral de 7,5 litros para 8 litros. A manteiga de 750 gramas para 1 quilo. Óleo 2 litros. Pão 6 quilos. Tomate 9 quilos. Sal 1 quilo. O macarrão 2 quilos, que dão 4 pacotes. O ovo 2 dúzias. Nossa, 9 quilos de tomate. Parece bastante Parece coisa, bastante, né? 9 quilos. O que é que você acha dessas quantidades recomendadas? Faz sentido? Na tua cabeça? Eu acho que faz. É, né? Eu acho que sim. Provavelmente deve ter sido feito um estudo, né? Um cálculo base. Acho que sim. Vim um pouquinho mais pra frente aqui porque tá muito quente o sol. Tá. Jesus Cristo. Meu Deus. Na sombra não é quente, mas no sol é pelando. Esquenta o lombo, né? Já tá assado aqui. E agora, levando em consideração essas quantidades que o Chuchu acabou de explicar pra gente e os preços que a gente acabou de ver também, a gente consegue montar duas cestas básicas diferentes. Uma mais baratinha, com a marca do mercado, e uma com as marcas tradicionais. E olhando para as marcas tradicionais, a cesta básica sai por R$ 215,89. E a cesta básica com a marca do mercado, os produtos um pouquinho mais baratos, saem por R$ 158,01. Não parece tão caro, não? Não, o valor assim é preferível, né? Você sempre pagar pouco menos, até porque os produtos do mercado aqui não são ruins, são produtos muito bons. Então, entre 158,1 e 215,89, eu prefiro pagar 158. E se você for pensar, a diferença não é tão gritante assim, né? De um pro outro. Não. Mas mesmo assim, dá uma boa diferença os valores. E só de olhar para esses valores, a gente já tem algum tipo de indicativo aqui. Porque se a gente comparar com os valores do vídeo do ano passado, tá um pouquinho mais barato. Mas não são todos os itens que estão mais baratos também. A gente conseguiu encontrar itens que estavam muito mais caros, como por exemplo a manteiga. Tava muito caro se a gente olhar o preço do quilo. Tava realmente caro. Mas teve alguns produtos que se mantiveram o preço. Como por exemplo o arroz ou o sal, não lembro o que tava exatamente a mesma coisa. O sal era exatamente o mesmo valor. E pra gente seguir um cálculo parecido com o que a gente teve no vídeo do ano passado, a gente também colocou um gasto aproximado de comer fora de 150 euros dessa vez. Até porque, segundo as informações que eu consegui encontrar, a inflação aqui na Bélgica do ano passado para esse ano saiu em 2,55%. E no vídeo do ano passado a gente já pegou 120 euros para alimentação fora de casa. Pizza, uma bobeirinha, um pokeball, alguma coisa assim para comer fora de casa. Então pro vídeo de hoje a gente vai usar 150 euros como a base para alimentação fora de casa. E mais ou menos por aí começa a nascer o custo de alimentação que a gente tem por aqui. Bora dar uma olhada num tema polêmico. Polêmico? Por que polêmico? É o pacotão de produtos de higiene e limpeza básicos. Mas aqui, gente, igualzinho do último vídeo, é um pacote super básico. Esses produtos são
bem pessoais. Cada um escolhe o que quer usar, cada um usa o que quer. E a gente acabou montando uma lista super, super básica, bem reduzida, para ter uma noção de quanto custam esses produtos de higiene e limpeza. Então, como produto de higiene básica, a gente colocou o desodorante spray, que tá saindo R$ 3,29, o shampoo, que tá saindo em média R$ 5,76, um condicionador R$ 5,76 também, um sabonete R$ 2,39, pasta de dente R$ 4,49, papel higiênico R$ 5,58, absorvente R$ 2,85. E esses produtos foram marcas normais. Normais. Né? O shampoo era o Seve, o condicionador era o Seve, ou o sabonete... Pantene, porque o Pantene também, o Seve e o Pantene mais ou menos o mesmo valor aqui. Né? O sabonete era Palmolive, então assim, são marcas normais, tá? Aqui não é nem o mais barato e nem o mais caro. E são marcas também conhecidas, né? Que no geral... O pessoal do Brasil, o pessoal que conhece, então a gente tentou pegar mais ou menos por esses produtos que são conhecidos. E o papel higiênico, a gente viu em média um pacote com 12 rolos. E agora os produtos de limpeza de casa. O sabão de roupa, a caixa maior, dá R$ 22,49. O amaciante, R$ 2,69. O desinfetante, R$ 2,89. A água sanitária, R$ 1,05. E o total da higiene básica com os produtos de limpeza de casa, dão R$ 59,24. E esse preço não dá para levar em consideração como um preço mensal, até porque a maioria desses produtos duram muito mais tempo. Por exemplo, o sabão de lavar roupa, era a embalagem maior, não sei quantos quilos, 8 talvez. E isso deve durar o quê? Metade de um ano, talvez? Assim, pro estilo de vida que a gente tem muitos produtos que a gente compra, assim, demora para comprar, sabe? Então vai muito também do tipo de vida que você tem e da quantidade de pessoas que tem na casa. Então esse custo não é um custo recorrente. Sempre que precisar comprar o pacotão completo, dá para ter uma ideia, que é mais ou menos uns 60 euros, 59,24. E agora que a gente acabou essa categoria de limpeza, higiene e tal, acho que dá para começar a entrar nos custos de moradia. Eu tentei montar uma pesquisa muito parecida com o que eu fiz no ano passado. Eu também usei o site ImoWeb, igualzinho, e fiz a pesquisa para apartamentos, não casas, apartamentos, de 1 e de 2 quartos, nas mesmas metragens do vídeo do ano passado. E eu também resolvi fazer a mesma diferenciação entre cidades grandes e históricas e cidades pequenas, vilarejos como esse aqui onde a gente vive. Quando a gente fala dessas cidades grandes, históricas, existem apartamentos que são mais baratos e existem apartamentos que são extremamente caros. Se você pegar um apartamento bonito, com uma vista muito bonita, muito perto do centro histórico da cidade, o preço vai ser talvez 2 vezes mais caro do que você morar num lugar mais tranquilo, tá? E no geral as coisas não são tão longe assim, então por mais que você escolha a opção de morar distante, você não tá realmente longe do centro. Tá mais barato. Nessas cidades grandes, um apartamento de 1 quarto tá variando de 800 a 1.000 euros e um apartamento de 2 quartos tá na média entre 1.000 e 1.400 euros. E esses preços são o custo do aluguel sem as taxas comuns. Porque é bem normal aqui que no fim do mês você precise pagar algumas taxas extras. Por exemplo, a iluminação das áreas comuns, a energia que gasta para, sei lá, utilizar o elevador, abrir a porta da garagem e por aí vai. Essas são as taxas comuns que variam muito de lugar para lugar. E se olhar para a cidade pequena, aqui a gente mora é uma cidade pequena. Até falei no último vídeo que o último censo da cidade dizia que viviam 39 mil pessoas. Nossa. É pouca Deve ter aumentado, com certeza. Deve ter aumentado. E o preço de um apartamento de 1 quarto sai de 700 a 1.000 euros e de 2 quartos, uma média aí de 825 até 1.600. Se o imóvel é novo ou não, se é, sei lá, eficiente em termos de energia, em termos de aquecimento ou não, tem muita coisa, tá? Então esses preços são só para ter uma noção. Aqui é levado muito em consideração, né? As residências, elas têm separado em categoria vai de A até E, de eficiência do apartamento, se ele é econômico, se o gasto de energia dele é muito alto ou não, porque às vezes um equipamento mais antigo faz com que ele fique mais caro. Então ele gasta mais energia, ele fica mais caro na hora de você pagar. E junto do aluguel tem outros custos que compõem isso que a gente chama de, sei lá, custo de habitação. Por exemplo, aqui na Bélgica, todos os imóveis são obrigatórios, por lei, de ter seguro. Não importa se o imóvel é seu ou se você está alugando o imóvel. Para um apartamento parecido com o que a gente vive hoje, um apartamento de 1 quarto, numa cidade pequena, o custo anual do seguro é de 262,08 euros. Também é necessário pagar uma taxa da província, que é mais ou menos uma taxa que o governo cobra para fazer a administração dos serviços públicos da região onde a gente vive. E por pessoa, são 47 euros. Também tem o custo do seguro-saúde, é parecido com o que a gente tem no Brasil como plano de saúde. E a taxa anual para uma pessoa são 117 euros e 36 centavos. Eu também pago o seguro de hospitalização. Esse aqui é opcional, mas eu resolvi pagar, utilizado para se, por exemplo, precisar ficar um tempo no hospital. E o valor anual são 70 euros e 67 centavos. E eu também tenho mais um seguro adicional, que é o seguro contra terceiros. Por exemplo, se acontecer algum tipo de, sei lá, acidente de trânsito, algum problema que envolva outras pessoas, o seguro cobre também a carência, o tratamento ou, sei lá, o custo
dessas pessoas envolvidas. E a taxa anual que eu pago são 64 euros. Tudo isso gera um custo de habitação de 561 euros e 11 centavos por ano. Mas essa taxa é paga sempre em janeiro, em um pagamento só. Se fizer sentido dividir esse valor por 12, para, sei lá, saber o preço por mês, seriam 46 euros e 75 centavos por mês para cobrir esses custos. Porque aqui é importante lembrar que quando é cobrado numa vez só. Então você tem que ter o dinheiro para pagar numa vez só. Isso daí não é parcelado, não é dividido, é numa vez só. E num mês só. E geralmente essas taxas são aí em janeiro, algumas chegam em fevereiro, dependendo do que acontece. E agora que por aqui estão vivendo 2 pessoas, não só eu, mas o Chuchu tá por aqui também, a gente tem algumas taxas extras, justamente porque tem mais gente. Então, para ter uma noção de qual que é o custo para um casal morar aqui, um casal mais ou menos, né, da nossa idade, a gente tem que pagar uma taxa extra da província, então são 47 euros extras. A gente tem também o seguro, e como o Chuchu por enquanto tá como minha dependente, que não tem uma fonte de renda formal, não tem trabalho, a gente precisa pagar um pouco menos por isso. Então, a taxa do seguro de saúde dela são 62 euros por ano. E a taxa de hospitalização é o mesmo preço. E se a gente comparar esse custo de habitação para 2 pessoas, então, o valor sai de 560 e tanto para 734,11 por ano. E se a gente fizer a mesma divisão por 12 para ter uma noção do custo mensal disso, seriam 61,17 euros por mês para 2 pessoas morando por aqui. Meu Deus, esse sol tá forte. Tá torrando, meu. Das costas. Eu tô Daqui a pouco é hora de... também, Daqui a pouco é hora de ir lá pra dentro. E para finalizar essa parte dos custos de habitação, tem outros 3 custos que são essenciais. Acho que não dá para viver sem. Que são a internet, luz e gás e água. O valor que a gente paga no serviço de internet aqui de casa são 63,27 euros por mês. E é um serviço de internet de 300 MB de velocidade. É decente. Tem também o custo de energia elétrica e gás. Para isso a gente paga para o mesmo fornecedor 78,31 euros. E esse custo é um pouco curioso. Eles fazem uma estimativa anual de gastos de acordo com a quantidade de pessoas que vivem na casa e o tipo do apartamento. Se é novo, se é velho, se é eficiente, se não é. Esse valor total é dividido por 12 e você paga isso por mês. No fim do ano a empresa faz um balanço e vê, de acordo com o seu consumo, quanto você realmente gastou. Se você gastou demais, você recebe uma fatura extra e tem que pagar a diferença. E se você gastou de menos, eles te devolvem o dinheiro. E a conta de água é ainda mais curiosa. Funciona mais ou menos da mesma forma. É feita essa estimativa e tal, mas a gente paga um valor a cada 3 meses. O porquê disso eu não sei, a gente só paga. E a cada 3 meses aqui a gente precisa pagar 82,96 euros. E fazendo a divisão por 3, para ter o custo mensal, saem 27,65 euros. O que traz essas despesas de casa, não sei como chamar isso, para 169,23 euros por mês. Mas os valores são pagos uma vez a cada 3 meses. E agora a gente vai fazer uma simulação de uma pessoa que estaria vivendo aqui, numa cidade um pouco menor, mais afastada das cidades grandes. Qual seria o custo médio de vida dessa pessoa? Se ela consumir uma cesta básica por mês, vão ser 158,1, com alimentação fora de casa, mais 150, aluguel mais as taxas num apartamento de 1 quarto, numa cidade menor, 800. Contas da casa, 169,23. E os seguros e as taxas, 46,75. E somando esses valores, o custo médio para uma pessoa vai sair 1.323,99. E agora, se você colocar uma pessoa a mais, a alimentação fora de casa dá para aumentar para, em vez de 150, 180, porque não varia tanto assim. Mais a parte de seguros e taxas, que vai ser 61,17. E somando todos esses valores, o custo médio para 2 pessoas, ele sai por 1.368,41. É interessante pensar dessa maneira porque, sei lá, pelo menos na minha cabeça, às vezes eu penso, uma pessoa gasta 1.000, 2 pessoas gastam 2.000. E não é verdade, porque o custo do aluguel se mantém, o custo do seguro do apartamento se mantém. Então, o que muda de verdade são as taxas e seguro que a gente precisa pagar e a alimentação. Claro que com 2 pessoas, dependendo, sei lá, do perfil alimentar, você vai gastar mais que uma cesta básica. Então, agora, para o cálculo, a gente colocou uma cesta básica para 2 pessoas. Não sei se isso é suficiente mesmo, mas se for, faz sentido. E aqui a gente também tirou a parte de produtos de higiene. Ele não tá constando nessa lista aqui. Agora a gente vai entrar aqui porque esse sol tá queimando o lombo. Tá quente. A gente teve que voltar aqui pra dentro de casa porque o sol tava muito forte lá fora. São o quê? Umas 2 horas da tarde? 2 horas da tarde. O sol tava torrando. E o que é que você tá achando por enquanto da lógica, Chu? Faz sentido? Tá meio perdida? Os valores parecem ok? O que é que você acha? Não, eu acho que tá tranquilo, tá tranquilo. Dá pra entender bem a lógica das coisas, né? Dá pra acompanhar. Agora, como último tópico do vídeo, a gente resolveu fazer uma comparação. Porque o que acontece é que dizer que 1.300 e tantos euros por mês é caro ou é
barato é uma coisa relativa, depende. O que é caro para um é barato para outro e o contrário também é verdade. E o jeito que eu encontrei no último vídeo de tentar fazer essa comparação ser um pouco mais justa foi comparando esse custo com o salário mínimo. O salário mínimo de 2025, atualizado e oficializado em fevereiro de 2025, passou a ser 2.111 euros e 89 centavos. Mas, como nem tudo são flores, esse é o valor antes das taxas, esse é o salário bruto. E aqui na Bélgica, as coisas relacionadas a taxas, impostos, são complexas. Ainda mais para quem não viveu nesse país, para quem não cresceu nesse país e não entende, sei lá, de verdade, como são as leis por aqui. Eu fiz uma pesquisa em alguns fóruns de internet, como o Reddit, onde o pessoal, sei lá, faz um tipo de comparação de perfis sociais. A pessoa descreve, mais ou menos anonimamente, eu trabalho nisso, eu tenho tantos anos de experiência, eu tenho tanto de idade, e o meu salário médio é isso aqui. E desse jeito as pessoas conseguem comparar o quão longe elas estão uma das outras e também usam isso como referência para, sei lá, uma contratação em uma empresa, por exemplo. Você consegue saber se a empresa está te pagando o que devia ou se a empresa está te oferecendo um salário mais baixo. E eu consegui encontrar mais ou menos 2 perfis sociais, 2 possibilidades diferentes. Quem tem um pouco mais de sorte ou quem tem um perfil social que te faz pagar menos taxa, paga mais ou menos 22,6% do salário bruto. E quem não leva tanta sorte assim, quem tem um perfil social que não é tão favorecido, esse lance de taxa, imposto e tal, paga mais. Numa média de uns 36% do teu salário mínimo. E para lembrar, quanto menos você ganha aqui, menos taxa você paga também. Então, dependendo do teu salário, os impostos chegam aí perto dos 50%. É pesado, tá? É bem pesado. Eu acho que é um dos países com maior imposto que tem, né? Acho que sim. Não sei muito sobre os outros, mas sempre quando a gente conversa... Pelo que eu dei uma pesquisada, assim, e o pessoal, pelo que o pessoal fala, o pessoal reclama muito disso, que as taxas da Bélgica são muito altas. E comparando, assim, com vários países, é um dos mais altos países com as taxas, né? Vamos dar uma olhada agora nessa comparação. Para uma pessoa que vive sozinha aqui e tem o perfil social mais favorável, que paga menos taxa, essa pessoa, do salário mínimo, precisaria pagar 22,6%, que o total de descontos no salário ia dar 477 euros e 28 centavos. Ia sobrar o salário líquido 1.634,60. Com o custo médio de vida que o Chuchu acabou de mostrar pra gente, de 1.323,99, dá pra dizer que por mês ia sobrar na conta 310 euros e 61 centavos. Eu acho que é um valor ok. Não dá pra dizer que é pouco, mas com certeza não é muito. É ok. E se a gente olhar para o outro cenário não tão favorável assim, para quem paga os 36% mais ou menos de taxa em relação ao salário base, o desconto é maior, sobe para 760 euros e 28 centavos o desconto. O que sobra do salário são 1.351,61 centavos. E no fim do mês o que sobra no bolso mesmo são 28 euros e 62 centavos. E aqui parece pouco, e realmente é pouco. Se parar para pensar que trabalhar o mês todo controlando os custos para ter 28 euros no fim do mês é pouco. E aqui cabem algumas estratégias, como por exemplo, diminuir um pouquinho o custo de alimentação fora de casa, cozinhar mais. Porque no geral cozinhar dentro de casa é mais barato. Também, por exemplo, escolher um apartamento menor, porque pegando um apartamento menor, o custo do aluguel é menor, o custo do seguro também é menor, e assim começa a sobrar um pouco mais de dinheiro por mês. Então, dependendo do estilo de vida, dependendo do salário, dependendo do perfil social para pagar impostos, algumas mudanças no plano são necessárias. Ou a gente aceita ficar com 28 no fim do mês. E quando a gente analisa o custo para um casal, a coisa começa a mudar bastante. Porque, por exemplo, se só uma pessoa do casal trabalha, a outra pessoa que é dependente gera uma redução na carga tributária. E, por exemplo, nos perfis mais favoráveis, pagando menos impostos. Para um casal jovem, sei lá, na casa dos 30, mais ou menos como a gente está hoje, a gente consegue uma redução na carga tributária de uns 8,5%. E imaginando que a pessoa tem um salário mínimo e um dependente, um casal, pode ser um filho também, mas um casal nesse exemplo, pode ser um filho também, mas aí eu acho que as taxas desviam e variam um pouco. Então, um casal, nessa condição, teria 14,20% de desconto, em vez dos 22 e tanto, fazendo com que o salário líquido seja 1.812 por mês. E aí, com os custos de vida para um casal, que são um pouquinho maiores também, faz com que sobre no bolso 443 euros e 59 centavos. E pegando o perfil menos favorável, onde tem que pagar 28% de taxa em relação ao salário mínimo, o que sobra do salário são 1.520 e 56 centavos, tirando o custo médio para 2 pessoas, o valor que sobra no fim do mês são 152,15 euros. E da mesma forma,
parece pouco, eu acho que realmente é pouco. E quando sobra menos, as adaptações no plano também são necessárias. Como mesmo blá blá blá, né? Pegar um apartamento menor, numa cidade um pouquinho mais barata, né? Talvez com um pouco menos de estrutura, mas mais barata. Para que seja possível reduzir o aluguel, para que seja possível reduzir o seguro. Sim. E, bom, sobre mais dinheiro. E aqui, em todos esses cálculos, também a gente não levou em consideração questão de transporte público, né? E a decisão de manter esses números fora do cálculo é justamente por ser extremamente particular. Aqui na Bélgica, por exemplo, é muito comum que as empresas deem carro para as pessoas utilizando no trabalho. Então, de acordo com o trabalho que você tem, você pode ter o carro onde as despesas são da empresa, ou você pode ter o seu carro e aí os custos são seus. Outra opção é que, em vez da empresa te dar o carro, ela pague o custo de transporte público. E aí o valor pode variar de acordo com, sei lá, o quão longe do trabalho você mora. Outros benefícios de trabalho são, sei lá, o vale-refeição. As empresas aqui costumam pagar, por lei, 8 euros por dia. Então tem vários outros benefícios do trabalho, tem vários outros custos pequenininhos que a gente resolveu deixar fora do cálculo porque são muito complicados e muito pessoais. E comparando esses resultados com o que a gente conseguiu ver no vídeo do ano passado, tá um pouco mais barato viver aqui. E os motivos são variados. A inflação foi bem controlada e as empresas foram obrigadas a cobrir o valor da inflação no salário. E olhando para a quantidade de impostos que é necessário pagar com base no salário mínimo, são menores. No vídeo do ano passado, esse cenário mais favorável estava perto de 33%, enquanto agora está só 22%. Então, paga menos imposto, sobra mais dinheiro no bolso. E para o cenário menos favorável, a coisa também está um pouco melhor. A média agora caiu de 40% para 36%. E outro detalhe é que dessa vez eu acertei os cálculos também. Uma pessoa muito gentil deixou um comentário muito educado, por sinal, se você estiver vendo, obrigado. Fazendo uma correção, né, que eu coloquei 10% de imposto a mais. Já quis comprar mais dos outros aí, ó. Mas ele me ajudou explicando os cálculos e mostrando os valores certos no vídeo. É que envolve tanto número que uma hora você se perde nas contas, principalmente gente que... Você ainda é um pouco mais para as exatas, mas eu não. Mas mesmo assim, é muito número, né? É porque, no geral, esse lance de custo de vida é um negócio complicado. O que, às vezes, é bom pra mim, é péssimo pra você. O que é péssimo pra você é excelente pra outra pessoa. E muda muito, né? Muda muito como é dentro da sua casa, quais são os seus hábitos. Então, ainda assim, o custo de vida acaba sendo muito pessoal. A gente tenta pegar, assim, uma base, mas, obviamente, que essa base não é o que a gente vive 100%, não é o que outra pessoa vai viver 100%, porque dentro de cada casa muda, né? O que você vai consumir, enfim, como você vai viver, né? Quais são os seus gastos, se você vai ver mais TV, se você vai jogar muito, se você vai ficar mais tempo, sei lá, com tudo apagado lendo um livro, enfim, né? Sem contar que várias estratégias para baratear o custo são aplicáveis. A gente tem alguns mercados que são mercados normais, onde você, sei lá, compra o que você quer e paga o valor, mas a gente tem alguns mercados atacadistas, onde você compra em quantidade para pagar muito menos. Isso é uma grande ajuda, isso é uma coisa que a gente faz. Sim. Como, por exemplo, o shampoo. O valor unitário é 5 e pouco, mas a gente chegou a pegar algumas promoções onde se comprar 3, o valor descia para 3,70, 3,80 cada um, né? Não, eu paguei 1 e pouco. 1 e pouco cada um. 1 e pouco em cada um. Então, assim, essas reduções são realmente significativas. E de você ir sempre nesses mercados e sempre buscar essas reduções, custo cai. E agora a gente quer saber de vocês. Deixa aí nos comentários o que é que você acha para um casal morar aqui. O custo de vida médio de 1.368,41 euros. Parece muito ou parece pouco? E a gente espera que vocês tenham gostado do vídeo, que o vídeo tenha sido esclarecedor. E se vocês tiverem qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Aproveita também, curte, compartilha. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!